mas uma vez nós vamos então começar. Nossa proposta de hoje é a seguinte: o nosso objetivo é explorar conhecimento sobre o assunto da aula de hoje. Hoje a aula foi sobre humanização na atenção primária e como o fisioterapeuta pode colaborar nesse processo. Pensando nisso, a proposta da atividade dessa aula é uma dinâmica em grupo. A gente não tem pessoas suficientes para fazer grupos, então nós vamos fazer isso de forma individual. Cada um de vocês vai receber um tema e a gente vai discutir ele. Pode ser necessário, tá bom? A gente tem saúde do idoso, saúde da mulher, saúde da gestante, da criança, do adolescente, do homem, atuação do profissional de saúde, da humanização e estrutura da unidade básica de saúde. Então, eu penso que saúde da mulher, incluindo saúde gestacional para outra, criança do adolescente para outra, saúde do homem para outra. Alguém quer escolher o tema? Senão eu vou sortear. Vocês querem escolher? Por mim pode sortear aí. Então tá bom. Gisela vai com saúde do idoso. Sabrina, saúde da mulher gestante. Juliana, saúde do homem. E Luna, saúde da criança e do adolescente. A ideia é vocês relacionarem pontos para que a gente possa debater sobre. Por exemplo, se eu fosse o fisioterapeuta de unidade básica de saúde e tivesse que desenvolver uma estratégia de saúde do homem, por exemplo, né? Quais seriam as estratégias que eu poderia desenvolver correlacionando com a base da humanização? Eu não sei se todos assistiram a aula de hoje, tá? Mas a humanização, ela vai falar de trazer o paciente para o centro como protagonista do tratamento dele. Então, nada mais é do que o conceito fundamental do cuidado paliativo. E para introduzir isso, eu separei um videozinho para a gente assistir junto, tá? É rapidinho, 18 minutos. Enquanto esse vídeo vai passando, vocês vão assistindo e podem fazer alguns tópicos para a gente discutir, tá bom? É um vídeo bem interessante, por favor, não chorem. A primeira vez que eu assisti, eu chorei. Eu vou desativar minha câmera. Vocês já anotaram seus tempos. Aproveitem esse tempinho, então, do vídeo para fazer. Vamos tentar traçar aí uns 4 pontos para discutir sobre cada tema de vocês. Você acaba de receber um convite para a Semana da Gestão de Marketing. Juntamos grandes estrelas de marketing digital. Bom, primeiro eu acho que eu tenho que explicar porque eu estou aqui, né? Nem eu acredito que eu estou aqui. Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. E foi muito difícil nesse começo, nesses primeiros anos da prática da medicina, porque eu via uma coisa muito diferente do que todo mundo dizia.
Tem uma poesia do Manuel de Barros que era despraticar as normas, como bem foi falado pelo Manuel de Barros. Então, eu despratiquei as normas, porque eu comecei a cuidar de pessoas no fim da vida. Eu era uma residente meio odiada pelos internos, porque eu enchia meus leitos com pacientes que estavam morrendo. Isso que cada vez o que a medicina tinha a oferecer para essas pessoas. Ao contrário do que todo mundo dizia, que era aquele paciente de cuidado paliativo, é uma pessoa que não. Meninas, minha internet caiu. Voltei, vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu tô vendo a tela do computador. Sim, mas a internet tá ruim também, tá cortando às vezes. Tá, mas eu vou fechar aqui de novo, vou voltar pro vídeo. Não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer na medicina, então você entrega o paciente para cuidado paliativo. Aí a segunda parte mais difícil do que eu estava fazendo era fazer cuidado paliativo, porque na nossa cultura paliativo tem algo assim tipo gambiarra, né? Você vai fazer um paliativo, já ouvi isso em aula, é de doer. E o paliativo, na verdade, não tem nada a ver em colocar uma fita isolante num fio solto. Paliativo vem do latim pallium, que quer dizer manto, cobertor. Que era uma capa que era colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. E aí isso tem tudo a ver com o que eu faço. Eu faço cuidado paliativo, cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento, que é a natureza de uma doença grave, incurável, fora de possibilidade de tratamento, de controle, que ameaça a continuidade da vida, está em progressão naquela pessoa, inexoravelmente vai levá-la à morte. Quando a gente fala dessa definição longa, eu estou falando da terminalidade, que todo mundo pensa que tem a ver com o tempo. Ah, tem menos de 6 meses de vida, é paciente terminal. Tem 1 semana, é paciente terminal. A terminalidade tem a ver com este conceito. É uma doença grave que está progredindo, está seguindo o seu curso natural. E o que ela vai produzir são as intempéries, que a gente chama de sofrimento. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros, ela está no microscópio, ela está nas definições, nas publicações. Mas quando a doença encontra um ser humano, ela produz uma melodia única, que se chama sofrimento. As doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. O sofrimento é único, cada um tem o seu. E o sofrimento tem 5 tons diferentes, 5 frequências diferentes. Você vai ter o sofrimento físico, esse dá um baita barulho, né? Atrapalha você ouvir todos os outros sons desse ser humano. Esse sofrimento físico, no cuidado paliativo, a gente trata como se fosse uma urgência, porque há risco de vida, sim, se você não trata o sofrimento humano. Tem muito para se fazer em relação ao controle de sintomas. E aí você passa para a dimensão emocional, que é um outro tom, bem mais complexo. Qualidade tipo Bach, bem complexo, bem rico. Medicina é simples, gente boa. Difícil é a psicologia. Cada ser humano é único e vai expressar nesse momento que tem consciência da sua finitude. Porque todo mundo aqui sacou já que a gente vai morrer, né? Alguém está chocado de saber disso? Não é uma surpresa, né? É que vocês não pensam que pode ser daqui 2 semanas de bala perdida, por exemplo. Né? E aí, quando a gente fala da dimensão emocional, vem todo esse peso de entender, de buscar
Por que está acontecendo isso? Na dimensão social, em todos os livros de cuidado paliativo, a gente percebe que eles separam em 4 pedaços. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Eu sou meio metida, eu separo o social em 2. A dimensão e a dimensão é um buraco que fica nessa situação. E isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma como você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus. Há quem se relacione com o universo e não tem nenhuma relação com Deus. E nem por isso essa espiritualidade é menor ou menos importante. A gente busca sentido na nossa existência. Tem que existir um porquê. E aí a gente aguenta qualquer como já dizia o Nietzsche. O cuidado paliativo, então, vai tratar do sofrimento humano. Em todas essas dimensões. Então, ao contrário do que diziam, o cuidado paliativo tem muito o que fazer. A gente trabalha bastante. Porque na hora que eu olho para um paciente, eu não posso ficar frustrada porque a doença dele não tem cura. Porque se eu me formei médica para cuidar de gente, eu não vou ficar frustrada porque a doença não tem cura. Mas tem muita gente que faz medicina para tratar a doença. Não tem nada de errado. É só você ter claro essa opção. E aí o paciente saca na sua cara. Quando você diz para ele, vai dar tudo certo. E está escrito nos seus olhos, deu tudo errado. Essa frustração é entendida pelo paciente como não tem mais jeito para mim. E aí, a gente faz uma reflexão do que significa tempo. Quando a gente fala de cuidar para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim. Ela se preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário. Ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho aqui para contar para vocês o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos da atenção do médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou. Ela pôs um brinco. Ela está de vestido novo. Ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado? Está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância para um ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa. Ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. E aí, quando a gente vai falar de estatísticas, a gente sabe que no Brasil morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano. Faremos parte desta estatística em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística. Cerca de 800.000 pessoas no Brasil morrem uma morte anunciada. Elas morrem de doenças crônicas, ou degenerativas, ou de câncer. Esta morte anunciada proporciona
a chance dessa pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender em que passo ela quer andar. E se tiver alguém do lado dela que compreenda uma tabela, uma estatística, que se forme cientificamente, porque a ciência é brilhante, gente. É maravilhoso ser cientista. Você descobre tanta coisa boa. Você pode oferecer tanta coisa boa para esses pacientes. E na ciência tem uma característica interessante. Tudo que você replica tem qualidade. Se você tratar 1 milhão de pessoas e encontrar o mesmo resultado, isto é científico. Isto é medicina baseada em evidências. Mas na arte, gente boa é o contrário. A arte, se você replicar, vira pirataria. E o ser humano é único, ele não é replicante, não é replicável. Então você precisa encontrar o que tem de melhor na ciência da medicina baseada em evidências, que existe muita coisa dentro de cuidado paliativo, consistente, embasado, tecnicamente bem feito, que você precisa se formar e entender a importância disso, para oferecer o melhor para esse paciente, para ele poder fazer bom uso da vida dele. Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você, porque você vai fazer bobagem, você vai fazer como se fosse para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo, diante de um paciente no fim da vida, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. E aí a gente vai entender o que significa estar numa tabela, quando você segura na mão de uma pessoa que faz parte desses números. E aí muita gente pergunta se isso é mórbido, né? Se é difícil trabalhar com morte, né? Nossa, que lindo o seu trabalho, mas deve ser muito difícil, né? Então eu digo para vocês o seguinte: é um dos trabalhos mais incríveis que tem dentro da medicina, porque você não se esgota. Ao contrário de muita gente que estuda burnout, diz que pessoas que trabalham com cuidado paliativo, com pessoas que trabalham com pacientes terminais, têm índices altíssimos de exaustão profissional. É tudo mentira. Pessoas que trabalham com pacientes que morrem, sim, essas são estressadas, porque elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Agora, quem trabalha com cuidado paliativo tem exatamente o contrário, o menor índice de estresse profissional possível, porque a gente aprende a dar valor à vida. Nós não somos a apologia da morte. A morte não é bonita. Ela tem uma beleza, como de um jeito diferente, que você nunca tinha feito antes. Você olha de um jeito mais quente, como nunca tinha acostumado a olhar. Aí o cara saca que tem alguém que acredita nele, que ele vai dar conta, que ele tem pouco tempo sim, mas que você está ali do lado, que você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer, que você trataria a doença cardíaca dele. E aí, uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente está deixando para a última hora. Alguém aqui está pronto para morrer hoje? Nem levanta a mão, porque depois eu tenho que... Vem falar comigo depois que eu encaminho para o psicólogo. Ninguém está pronto, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e deixa para fazer na hora da saída. Passar um batom, pentear o cabelo, fazer xixi, sabe? Aquela coisa antes de viajar. É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que é a primeira impressão que é a que fica. E não é. É a última. Porque no final da vida é impressionante como todo mundo desperta, põe para fora o que é a essência do ser humano, que é o estado de amorosidade. A generosidade com que estas pessoas distribuem sabedoria, conhecimento e gratidão para quem trabalha com isso, com dedicação, é um negócio para vocês. Especialmente porque às vezes os pacientes eles têm duas alegrias. Uma de viver aquele momento sem dor.
Uma de viver o momento em que ele consegue pedir perdão, se reconciliar com uma pessoa que ele ama muito, ele consegue agradecer. Ele vive isso uma vez e ele fica muito contente de contar para você que deu conta de fazer. Isso faz todo sentido. Porque a gente sabe que no final do livro a gente consegue entender muita coisa que durante o livro inteiro a gente entende. Novela é a mesma coisa. Filme tem. No final tem todo sentido. E se a gente estiver sem dor, sem falta de ar, sem desconforto, sem medo, sem culpa, sem abandono, realmente não é. Primeiro que eu sou geriatra, eu já entro numa fase que ninguém está muito afim de passar. E depois, quando eu faço cuidado paliativo, não é um prazer porque eu entro pela porta que todo mundo quer que é do sofrimento, da doença, da morte. Mas uma vez que eu entro, eu começo a fazer. Eu tive a chance de me despedir dela. E foi muito especial, porque no que eu estava pedindo dela, em mim saíram dezenas, mas dela saiu uma. Uma lágrima que cai dos olhos de uma pessoa que teve a chance de se libertar do sofrimento físico, que teve a chance de se libertar do medo, da culpa, da solidão de estar nesse momento, para ter que passar por esse momento sozinho. Esteve todo presente com todos a maior parte do tempo. Foi admirada por todos por sua coragem de enfrentar o seu livro. E aí caiu essa lágrima, que era triste, sim. É de uma tristeza legítima, concorda? Não tem como a gente não ficar triste. Mas é uma lágrima pura, da essência de uma vida que encontrou sentido na sua existência e se salvou. Por isso que quando eu falo de cuidado paliativo, eu também falo de salvar vidas. Só que a gente salva vidas históricas, vida com V maiúsculo. Não um corpo, não uma doença que se cura, mas as pessoas têm a chance de embarcar na primeira classe. Nessa vida aqui, independente da religião de qualquer pessoa aqui, nessa vida aqui a gente só morre uma vez. Não pode dar vexame. Se a gente tiver a chance de encontrar profissionais que se comprometam com o nosso tempo, com a importância que nós damos para o nosso tempo e colocar como prioridades do trabalho deles o que a gente determinar para isso, nós vamos ser gente de muita sorte. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz aqui de saber que tem mais gente que pode um dia acreditar que a morte é um dia que vale a pena viver. Obrigada. A maravilhosa Ana Cláudia Quintana. Eu Então, amo o livro dela. você já leu esse? Já, aquele. A Morte? A morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho que é uma coisa assim. Maravilhoso o livro dela. Eu não sei vocês, mas eu não tô conseguindo entender nada Isso, da aula hoje. exatamente essa Eu frase. também não. Eu não entendi última nada do frase. vídeo, nada que ninguém tá Bom, falando, gente, tá quando a gente vai travando falar de cuidado muito. humanizado, então, a gente fala exatamente que ela falou, né? Que não é fazer para o outro ou para o nosso paciente aquilo que a gente pensa que é melhor. Porque está
tá fazendo errado. Mas também o melhor enquanto pessoa, né? A gente está recebendo pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, independente se isso foi uma torção no pé ou se é uma gestação precoce. A gente tem que entender que é uma pessoa que provavelmente está passando por um momento de sofrimento. E a gente não pode medir ou condenar ou tentar julgar esse momento. Então, geralmente, a gente acolhe pessoas que estão passando por momentos de sofrimento. E é inevitável. Então, uma das premissas aí dos nossos cuidados humanizados é ouvir e criar vínculo, criar laços. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensaram para falar sobre os temas de vocês. Quem pode começar? 4 tópicos que você pediu, né? Então, eu não consegui pensar muito. O meu era saúde do idoso. Uhum. Eu pensei no primeiro tópico, os cuidados que tem que ter na atenção primária com eles. Quais você diria? Olha, eu diria, a atenção primária é prevenção e promoção, né? Uhum. De saúde. Então, eu penso assim, os cuidados que deveriam ter informativos, visitas domiciliares, se o idoso for acamado, se o idoso não for acamado, o incentivo do idoso ir até a unidade de saúde para buscar um medicamento ou uma coisa assim. Eu acho que essa é a atenção que a unidade tem que dar a ele. Uhum. Dessa forma. Outro tópico que eu coloquei foi os cuidados em casa com o idoso. Tanto se o idoso morar sozinho e tiver que a agente de saúde ir lá supervisionar, ver como ele tá vivendo, tanto como se ele fosse acamado e tivesse cuidados de uma cuidadora. As recomendações que deveriam ser passadas por essa cuidadora, porque muitas vezes os idosos estão em casa, eles são cuidados por cuidadores que não têm curso, que não têm experiência, que às vezes é a pessoa da família, às vezes é a filha, às vezes é uma nora, e não tem esse cuidado. Então, eu acredito que a unidade básica de saúde podia trazer a essas pessoas não uma formação, mas uma orientação. É dessa forma que tem que dar banho, é dessa forma que tem que cuidar, né? Esses cuidados. E quando mora sozinho, também. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque idoso é teimoso, né? Não sei vocês, mas eu já convivi, então sei que é teimoso. Aham. Eu coloquei... Pode falar? Não, pode continuar. Eu ia perguntar se tem mais alguma coisa. São 4 tópicos. Uhum. O terceiro que eu coloquei é sobre o envelhecimento saudável. Sobre a informação de alimentação equilibrada, para eles evitarem alguns tipos de locais, evitar contato com fumante, manter a casa higienizada, esses cuidados, porque todo mundo vai envelhecer, né? Mas tem os cuidados para que envelheça um pouco mais saudável. E os cuidados que a fisioterapia preventiva pode trazer ao idoso, os exercícios que a gente pode habilitar nesse idoso para que não haja algum outro problema que dá para poder evitar. Sei lá, um paciente acamado, algum exercício para que não haja um... Não sei se o nome, como que é que quando para? Síndrome do imobilismo? Não é muito complexo assim. Atrofia. Uhum. Atrofia muscular. Só isso que eu pensei. Joia. Eu gostei da explanação, só queria acrescentar uma informação, né? Só, na verdade, uma reflexão. No Brasil, a terceira idade é considerada acima dos 60 anos.
Só que hoje, nossos idosos de 60 anos, eles são ativos e independentes funcionalmente, tá? Então, a gente está falando de pessoas independentes, mas com um provável declínio funcional da idade. Então, a gente teria um trabalho diferenciado para esse tipo de pessoa, né? São pessoas que geralmente são produtivas economicamente, tá? Ainda são ativas ou são gestoras de lá. Então, para esse público hoje, a gente já pode ser que tenha uma mudança aí no estatuto do idoso nos próximos anos. Talvez essas pessoas não sejam mais consideradas idosas. E a gente tem os idosos que a gente chama de idosos longevos, que são, então, os idosos acima dos 80 anos, tá? Então, a gente já pensaria num outro formato, idosos que já não trabalham mais e que talvez possuem um grau de dependência funcional um pouco maior. Para quem não é dependente funcional, a gente teria também que trabalhar a questão da cultura do idoso, né? A nossa sociedade ocidental, ela meio que inutiliza o idoso e o descarta das suas atividades rotineiras, como, por exemplo, ir ao banco, ir à feira, fazer atividades mesmo de gestão e autocuidado. Só que a gente deve incentivar essas atividades. Comprovadamente, a gente, só por manter o idoso ativo com atividades de autocuidado e autogestão, já melhora o condicionamento cardiorrespiratório dele. É bem legal. Então, a gente teria para o idoso pensamento diferente, né? A gente tem os idosos, que são os idosos hoje considerados ativos, tá? Entre os 60 e 70 anos. E os idosos longevos, os que estão acima dos 80 anos. Próxima. Eu vou falar sobre a saúde da mulher e da gestante. Uhum. Bom, eu botei 4 tópicos. Nele eu botei uma coisa básica e vou dar uma explicadinha. Eu botei no primeiro tópico oferecer apoio à mulher vítima de abuso sexual, toda terapeuta, atividades laborais, até as práticas não do shiatsu, oferecer reflexologia para aliviar o estresse, porque essas mulheres acabam tendo o estresse pós-traumático, elas precisam tanto de ajuda nossa quanto ajuda de um psicólogo para estar ali acompanhando ela e ter o que ela praticar para não manter a cabeça dela vazia e pensar em coisas ruins, né? Uhum. Outro tópico que eu coloquei é oferecer para a gestante um pré-natal. O que acaba acontecendo é que o nosso SUS ele tem ele oferece um tratamento para todas as gestantes, mas por ter uma demanda maior, acaba sendo meio que tardio, faz 1, 2 ultrassons durante a gestação toda. E para essas grávidas, oferecer também um tratamento, um pilates para grávida, para fortalecimento da musculatura pélvica, porque normalmente pelo SUS é normal, né, ver as grávidas tendo parto normal do que a cesárea, então normalmente elas precisam estar com essa musculatura bem trabalhada. E o outro tópico é oferecer um mecanismo de assistência contínua às mulheres que passam ou já passaram pelo câncer. Uhum. Pelo câncer, ela é uma pessoa que tem uma carência de cuidados, de atenção, porque ela fica abalada. Normalmente algumas acabam perdendo a mama, perdendo o cabelo, então elas têm a autoestima delas abalada. Então, tendo um fisioterapeuta que possa estimular ela a fazer atividade física, fazer uma atividade laboral, ter um psicólogo, todas essas
pontos meus, tem que ter um psicólogo presente, né? Que faz muita falta. E ter uma conversa humanizada, né? Porque a gente está tratando a gente, tratando como se fosse a nossa mãe. E a gente não quer que a nossa mãe sofra. Porque a gente tem que pensar mais no outro como se fosse uma pessoa mesmo, não uma pessoa qualquer que a gente trata de forma mecânica. Uhum. Foi um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sobre o enfoque de gênero. Assim, melhorar as informações das mulheres no computação trans. Normalmente, nas nossas cidades, tem mulheres que acabam passando por cirurgias de mudança de gênero. Elas têm a demanda de fisioterapeuta, de ficar também com uma atenção de um psicólogo, que é uma mudança muito isso, né? Essa mudança da e incluir a atenção do psicólogo às pessoas de gênero que sofrem de racismo e elas não têm com quem conversar, né? Então ter essa implementação de ter como se fosse uma base que as mulheres possam passar o que ela sente e ter uma pessoa que possa conversar, tirar as dúvidas, tranquilizar as pessoas, falar assim, não, isso é normal, passar por isso. Eu acho que é isso. Eu falei demais. Falo não. Com relação à gestante / saúde da mulher, penso que talvez seria interessante também a gente pensar em planejamento familiar, né? A gente tem 2 extremos hoje. Ou é a gestação precoce, né, adolescente, ou é a gestação tardia, que são as mulheres aí que optam por ter filhos após os 30, 35 anos. Ambos os extremos são ruins, né? A gestação adolescente, o corpo da menina não está pronto, nem o psíquico e geralmente nem o social. Então a gente tem uma gestante e provavelmente uma criança num nível de sofrimento, de provável sofrimento. E a gestação tardia, ela pode desencadear doenças, né? Por exemplo, é um marcador para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente também tem que pensar na saúde da mulher produtiva e como que a gente pode auxiliar essa mulher a continuar sendo produtiva, mas também pensar nas suas vontades e desejos de gestar. Juliana? Tem que ser eu mesmo? Ilana, tá pronta? Tô. Eu não entendi muito bem o que foi a aula, porque tá travando muito a aula. Eu não tô entendendo o que vocês estão falando direito. Nem o vídeo eu consegui entender. Então, eu vou mandar o vídeo no WhatsApp, mas a ideia de hoje é a gente discutir a humanização no cuidado. Né? A aula ao vivo hoje ela falou da humanização. E aí a ideia é a gente, então, pegar esse tema e discutir estratégias, como se você fosse o fisioterapeuta de humanidade básica de saúde. E 4 tópicos para a gente discutir sobre estratégias que você poderia usar para humanizar o cuidado. Aí eu vou falar da saúde da criança e do adolescente. Isso. Eu acredito que a criança, né, tem que ter uma atenção maior desde a época gestacional, depois do período neonatal, até se tornar criança e adolescente. Como criança não fala, né? Eu acredito que a gente tem que ver pelos sinais que a criança vai transmitir para a gente, né? Para tratar dela. Através de exames, observar, fazer avaliação, né? E como adolescente, nós temos que primeiro ganhar a confiança do adolescente para que ele possa transmitir para a gente o que ele está precisando. Ele tem que confiar na gente para falar o que ele precisa. Foi isso que eu pensei. Aí você pensou em alguma estratégia, assim, em algum ponto específico? Por exemplo,
na criança, a gente pode pensar, por exemplo, na desnutrição infantil. Então, a gente pode acompanhar essa família com relação à amamentação, se a criança está ganhando peso, se a criança não está ganhando peso, se essa família ela possui recursos, por exemplo, para iniciar fórmula nutritiva nessa criança. Ou, por exemplo, a gente pode, falando da fisioterapia, a gente pode acompanhar o desenvolvimento motor dessa criança. A gente pode ensinar os pais a fazer estimulação em casa para a criança rolar, para a criança sentar, para a criança andar, né? Porque a gente tem pais ou situações, por exemplo, que às vezes a criança ela fica muito restrita dentro do berço ou em cima da cama. E esses formatos acabam atrasando um pouco o desenvolvimento motor. Então, a gente também pode pensar em orientar essa família como estimular a criança para que ela se mantenha sempre ativa. A gente pode também orientar sobre as principais doenças de uma criança, assim, doenças que podem ser graves. Por exemplo, a persistência do canal arterial, que é uma doença que pode causar cianose. Então, a gente pode verificar os dedinhos dessa criança, se ela tem sinais de cianose. Hoje pode ser uma criança com fibrose cística, né? E a gente também pode acompanhar essa criança. Então, promover momentos de educação com os pais seria também uma boa estratégia da gente humanizar o cuidado. E no adolescente, concordo com você, a gente tem que ter confiança, porque o adolescente ele é complexo. Mas como que a gente poderia, talvez, criar uma estratégia de criar essa confiança? Talvez se a gente fizesse educação nas escolas, né? Se a gente pensar em unidade básica de saúde, a gente pode pegar o entorno e fazer momentos de educação na escola. A gente pode começar com coisas simples. A pisada, a postura, a mochila, que são coisas que sempre atraem os adolescentes, porque eles estão na fase do estirão de crescimento, todos eles são meio tortos. E a partir daí a gente pode começar a tratar, por exemplo, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, desenvolvimento neuromuscular, manutenção de peso corporal, ganho de massa magra, que todos esses são fatores que favorecem o bom crescimento e o desenvolvimento saudável de um adolescente. São sugestões. Você tem mais alguma para acrescentar? Pode falar, Gisele. Quando eu falo em adolescente, eu lembro de drogas. Prevenção de drogas, conscientização sobre isso. E mais hoje que os adolescentes estão mais evoluídos. Ai, minha filha, nem fala. Não são os adolescentes tão evoluídos, não. O povo tá evoluído, tá demais. É demais. Acho que daqui uns dias a gente vai ter que ir para a escola para dar palestra pro Covid. O povo não é pro pagode final de semana, porque tá intenso. Aqui em Cachoeiro tem uma escola, aqui na frente tem uma quadra. Aí esses dias eu passei por lá e vi um monte de adolescentes na quadra. Aí eu perguntei, professora, nossa, mas eles não estão estudando, não? Não, cara, vocês estão com medo do Covid. Eu falei, jogar bola não pode. Estudar não. E aí, Ilana, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Você pensou depois do que eu te falei? Você já deu um show já, que tô até sem palavras. Para de doideira. E aí, Juliana? Vamos nós. Não sei se é isso, mas eu vou dar minha opinião. Eu vou falar sobre a saúde do homem, né? Algumas doenças bem relacionadas e comuns nos homens são câncer de próstata, AIDS, câncer de pulmão, obesidade, cirrose. Vou falar um pouquinho disso, né? E o primeiro passo é o acesso ao acolhimento, né, a esses homens, orientações de exames, principalmente nessa parte de câncer de próstata, que é bem comum, de alguns homens que
não sei se por vergonha ou por ser leigo do assunto e não ter acesso aos exames de PSA e toque, né? Que a gente pode estar fazendo campanhas de conscientização, informativos, algo que leve a esse público o conhecimento. Essa parte a gente também pode estar falando sobre saúde sexual e reprodutiva, né? Que está bem relacionada a isso. Paternidade e cuidados, que é uma coisa que às vezes os pais não têm noção, ou sei lá, né? E orientar a atividade física, no caso de obesidade, de alimentação saudável, organizar o tempo durante o dia e, por fim, voltando lá ao assunto do câncer de próstata, o diagnóstico precoce. Algumas orientações. Não sei se era isso, mas eu não entendi muito bem. É isso sim. Na verdade, esse momento é para a gente discutir os conhecimentos que a gente já possui sobre a estratégia da saúde básica voltada para esses assuntos. Eu vou só abrir um parênteses com relação à saúde do homem, que existe uma doença que é muito predominante, tanto em homens como mulheres, mas um pouquinho mais em homens, e que não existe estratégia de saúde básica para rastreio, que é câncer de intestino. Cólon reto. Não existe. Se você pegar lá o marcador do INCA, ele vai estar em terceiro lugar, tanto para homens como para mulheres. E para mulher é mama e colo de útero. Então a gente tem mamografia e Papa Nicolau. Para o homem vai ter pulmão, que geralmente é sintomático, e tabaco dependente, e próstata, que a gente tem a campanha do Novembro Azul. Em terceiro lugar, vem o câncer de colo e reto, que eu aposto que vocês nunca tinham ouvido falar. Não. Porque na saúde básica, hoje, não há campanha para rastreio do câncer de colo e reto. E o câncer de colo e reto, ele pode ser rastreado através de um exame de fezes, que custa R$10, chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, quando a gente vai falar de saúde do homem, de saúde da mulher, enfim, de saúde geral, hoje em dia existe um muito grande de diversos assuntos que eu falo que de apropriação de cuidado, né? Acredito muito na prevenção através da educação. O paciente, né, o indivíduo, quando ele é bem educado ao ponto de conhecer os seus fatores de risco, ele pode ser o agente modificador da sua realidade. Então, investir em campanha, investir em busca ativa, investir em treinamento do paciente, do familiar, do cuidador, é sim uma estratégia potencialmente benéfica para todos, inclusive para o próprio sistema, né? Porque a gente tem potencialmente menos gasto, já que a gente está falando de sistema, nós somos números e para o sistema nós somos dinheiro. Então a gente tem potencialmente menos gastos. Então toda vez que a gente vai pensar, isso é uma sugestão, tá, gente? Porque vocês vão chegar no momento de serem esses profissionais da atenção básica ou da atenção secundária, da atenção terciária, a gente tem lacunas gigantes a serem reproduzidas com os indivíduos da sociedade. Nem sempre a gente precisa necessariamente reproduzir as campanhas que já estão aí divulgadas. Lógico que nós vamos reproduzir, nós vamos fortalecer, nós vamos continuar trabalhando com elas. Mas a gente também tem lacunas e espaços para que a gente desenvolva novas abordagens. Então, quando a gente vai falar da humanização de cuidado, é isso mesmo, é a personificação do cuidado. E a gente dá ao indivíduo chance de ser modificador da própria realidade, para que ele escolha o melhor caminho que seja importante, né? E que isso não vá ferir seus valores, suas crenças, suas perspectivas de vida. Então, por exemplo, quando a gente vai falar, igual a Sabrina falou, sobre a mudança de sexo, né? Pensa como que é complicado. A gente sabe que, infelizmente,
a gente é julgado o tempo todo, né? Às vezes a gente tem vergonha de ir no médico, a gente tem vergonha de procurar o psicólogo, porque, se eu for no psicólogo eu sou doido. Se eu for no psiquiatra, eles vão me internar. Então, assim, os estigmas sociais, eles ainda existem. Então, quando a gente vai falar da humanização do cuidado, a gente vai falar realmente do acolhimento, da escuta e da não imposição de valores, né? A gente está ali enquanto eu falo que eu sou um jaleco, eu não sou a Dayana. Eu sou um jaleco para prestar o melhor que eu fui treinada para fazer. Então, quando a gente vai pensar em humanização, a gente vai pensar em acolhimento, em escuta, em respeito aos valores e às escolhas do paciente. Estou falando isso para vocês porque no decorrer da vida a gente vai aprender assim, entorse de tornozelo. A gente vai fazer imobilização, ultrassom, fortalecimento isométrico, passar da fase aguda a gente vai fazer fortalecimento dinâmico, treino de marcha. Isso é o que a gente aprende. Mas às vezes vocês vão se deparar com uma paciente de uma religião X que tem limitação de mostrar o tornozelo para o esposo dela. Como que ela vai exibir o tornozelo para mim 3 vezes por semana durante 20 dias? Então a gente tem que pensar que nem sempre aquela receita que a gente aprendeu na faculdade vai ser aplicável a todos, vai ser a solução para todos. A gente vai precisar dosar e modificar esses planos, sempre com base naquilo que é importante para o paciente, não para aquilo que é importante para mim, porque eu fui treinado para fazer daquela forma, mas sempre o que é importante para o paciente. Isso é a premissa mais, como eu diria, mais singular que existe na saúde hoje. Eu falei isso com vocês lá naquele dia que a gente falou um pouquinho sobre avaliação, que o ser humano hoje ele é biopsicossocial. Então, eu não posso tratar o bio se o psicossocial estiverem de lado, né? Esse modelo ele já caiu por terra e ele está defasado. Portanto, a aula de hoje vai falar sobre escuta e sobre respeitar o paciente, assim como ele deseja. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm que parar de deixar eu falar muito. Deus que me livre. Nós estamos Tem que falar mesmo. Adoro ouvir, gente. Eu falo demais. Tá bom. Pelo amor de Deus. Então tá bom, gente. Eu acho que é isso. Nós alcançamos nosso objetivo de hoje. Lembrando que quarta-feira nós teremos o nosso encontro às 19 horas, lá na faculdade. Vai ser no laboratório de enfermagem. E acho que é isso. Professora, o que é para levar? Eu vou mandar no WhatsApp. Vocês têm oxímetro, alguma de vocês? Eu tenho. Então leva, porque eu esqueci o meu. Minha filha, técnico de enfermagem tem que andar igual árvore de Natal, né? Eu sei, eu sou fisioterapeuta, eu também tenho, mas eu esqueci o meu lá em Marataízes. Eu não sei. Alguém precisa que leve esteto a mais, que eu tenho perdido aqui. Eu tenho também 2, alguém precisar de um. Eu não tenho material nenhum. Eu posso levar também. Eu levo uma também. Tá bom, eu vou mandar no WhatsApp o que a gente vai precisar, mas são coisas simples. Fita métrica, esfigno esteto, relógio, que a gente tem o celular, né? E oxímetro de pulso. Outra dica, unhas curtas, galera. É a regra da vida pro profissional. Ainda bem que as minhas estavam grandes. Gente, minha unha demora. Tô brincando, minha unha já tá pequena. Não, o profissional de saúde tem que ter unha no sabuco. Tá? Unhas curtas facilitam a nossa vida. Acho que é isso. E a gente se vê lá. Na quarta-feira, às 19 Você manda lá, professora, no grupo, porque eu já até Tá esqueci bom. que você... Vou mandar por escrito, pode deixar. Tá bom. Beijinhos, meninas. Tchau, meninas. Até quarta. Tchau. Até quarta. Gente, aqui é a nossa Tchau, boa última noite. aula. Ai, graças Já? a Deus.
Do ano? Sim, a última matéria da última aula. Que absurdo é esse? Eu mal comecei a trabalhar. Acho que podemos marcar para rever as outras aulas. Fala, Não, Juliana, que rever aula. Fazer aula prática. Gente, vocês não estavam reclamando que estava sem aula? Aula prática. Para fazer aula prática. Aula prática, não aula atividade. Não, aula prática, né, Gisela? Que eu tô falando. Aula prática, sim. Aula prática, Gisela, respeita a minha história, que eu já sofri quando eu vi que vocês já fizeram cardio. Então, Não, professora, vamos podemos fazer cardio revisar, né? Porque assim, nós estamos 2 períodos sem ter aula prática. Vamos, gente, vamos fazer aulas práticas. Se tiver comida igual quarta-feira, a gente pode fazer todos os dias. Tá bom. Então a gente vai combinando. Tá? Beijo. Tchau, Beijo, gente. meninas. Tchau.